Olá pessoal, tudo bem? O exercício de hoje é um exercício de cálculo proposicional. Atenção, nós temos aqui uma proposição que tem valor lógico verdadeiro e outra proposição que tem valor lógico falso. Essas proposições são proposições simples. Agora, você sabe me dizer qual é o valor lógico dessa proposição composta? Bom, a gente precisa julgar se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Lembre-se que no cálculo proposicional só existem dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso, ok? Então vamos começar esse tipo de conta trocando aqui cada uma das proposições pelo seu valor lógico. Nós já sabemos que a proposição P é verdadeiro, tem valor lógico verdadeiro. A proposição Q tem valor lógico falso. Ok. Da mesma forma, esse P aqui verdadeiro, esse Q é falso, e aqui nós temos o P de novo, o P é verdadeiro. Muito bem. Então eu vou colocar aqui cada um dos símbolos e vou tentando lembrar você como é que você lê cada um deles, ok? Nós temos aqui um colchete, ótimo, nós temos um parênteses. Lembra que o parênteses sempre prioriza a conta que você tem que fazer, não é? Como é que você lê esse símbolo aqui? Quando aparece o tio, você sempre vai ler não. Então, nós vamos fazer não F. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos fazer não V. Toda vez que aparecer o símbolo tio, nós estamos fazendo a operação de negação. A negação troca o valor lógico que a gente já vai desenvolver na próxima linha, ok? Só um detalhe, às vezes o símbolo não aparece assim e às vezes aparece assim, ok? Pode ser também que às vezes aí no seu estudo apareça esse L deitado, ok? Este símbolo aqui a gente vai ler E, é o símbolo da operação de conjunção. Apareceu então esse Vzinho para baixo, a gente lê E. Este símbolo é o símbolo da operação de bicondicional. Toda vez que aparecer esse símbolo, você vai ler C e somente C. Aqui está o parênteses, que vai priorizar novamente a conta. Vou fechar aqui o colchete. Esse é o principal de todos. Esse aqui é o símbolo da operação de condicional. E a gente vai ler essa setinha aqui sempre como se então. E este símbolo é o símbolo da operação de disjunção. A gente lê sempre como ou. Bom, eu espero que eu tenha conseguido lembrar você como é que lê aí cada um desses símbolos. Agora vem a parte mais complicada, que é lembrar o valor lógico dessas expressões. Na verdade, fazer a negação é sempre simples, né? Olha só. Aqui nós temos a negação de uma proposição que é falso e a negação de uma proposição que tem valor lógico verdadeiro. Ora, a negação do valor lógico falso é sempre verdadeiro, a negação do valor lógico verdadeiro é sempre falso. Então não temos dificuldade em fazer negação, ok? Agora, a gente tem que saber o valor lógico de cada um desses conectivos que aparecem aqui. São os conectivos que fazem as proposições simples virarem essas proposições compostas. Então vamos com calma. Começaremos com o conectivo E. Nós temos aqui a operação de a operação de conjunção. Eu vou repetir simplesmente o valor lógico V. Aqui nós temos o E. Então nós temos que saber qual é o valor lógico da operação VEV, verdadeiro e verdadeiro. E aí você precisa lembrar do seguinte, o E, a conjunção, só tem valor lógico verdadeiro quando os dois são verdadeiros, ou seja, quando os dois itens aqui, as duas proposições que estão conectadas por esse conectivo, ambas devem ser verdadeiras, e é o que está escrito aqui. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Se tivesse um F, o resultado já seria falso. Por exemplo, se fosse verdadeiro e falso,
já é falso. Se fosse falso e verdadeiro, falso novamente. E se fosse falso e falso, seria falso também. Então, isso que você precisa lembrar. A conjunção só é verdadeiro quando ambos os elementos ali que estão sendo ligados por essa conjunção forem verdadeiros, ok? Bom, agora a gente vai trabalhar com esse conectivo aqui. Nós temos o conectivo C e somente C. Eu vou colocar este conectivo, ok? E aí nós temos que saber, então, qual é o valor que vem depois desse conectivo, né? Porque nós temos verdadeiro, C e somente C, alguma coisa que eu ainda não sei qual é o valor lógico. Então, antes de trabalhar com o bicondicional, nós temos que trabalhar com o condicional, com essa seta que está aqui. Então, peraí. Qual é o valor lógico desta operação aqui? C, P, então Q. Ou seja, como nós já sabemos o valor lógico de cada uma dessas proposições, então eu vou ler assim. C, verdadeiro, então falso. Esse é o único caso em que o condicional é falso. Eu vou escrever aqui para você, o resultado dessa operação é falso. Qualquer outra possibilidade aqui seria o condicional verdadeiro. Por exemplo, se fosse CV, então V, seria verdadeiro. Se fosse CF, então V, seria verdadeiro. E se fosse CF, então F, também seria verdadeiro. Então esse é o único caso em que dá falso. Da mesma forma que esse aqui é o único caso em que a conjunção é verdadeira. Ok? Muito bem, nós vamos ligar aqui então. Eu vou colocar o colchete para poder fechar essa operação aqui. Aqui está o C e somente C. E aí sim nós temos um OU. Esse OU aqui a gente vai analisar por último, porque nós temos que saber o valor lógico do que vem antes do OU, né? Então vamos lá, eu vou repetir aqui o falso, ok? E agora, como que eu faço o bicondicional? Então o bicondicional é assim. Se os elementos que estão no bicondicional, fazendo aqui o conectivo, trabalhando com o conectivo, se esses elementos forem diferentes, o condicional é sempre falso. Perdão, o bicondicional é sempre falso. Se esses elementos fossem iguais, o bicondicional seria verdadeiro. Por exemplo, se fosse verdadeiro, C e somente C, verdadeiro. Ou se fosse falso, C e somente C, falso. Esses casos, o bicondicional seria verdadeiro. Como nós temos os elementos, os valores lógicos diferentes aqui, então o resultado é falso. Só está faltando agora colocar esse OU. E aí sim nós vamos terminar a nossa conta. Aqui está, ou falso. Esse é o único caso em que o OU, que a disjunção é falso. Falso ou falso. Qualquer outra possibilidade, o OU seria verdadeiro. O resultado disso aqui, então, é falso. Se fosse verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, todos esses casos a disjunção teria valor lógico verdadeiro. Nesse caso aqui, então, é o único que dá falso. Chegamos, então, na nossa resposta final. O valor lógico dessa proposição composta é falso. Ok, pessoal? Valeu, até mais!